Fala pessoal, Bruno aqui, vídeo de dicas e palpites para terça-feira, dia 12/12, temos aí a última rodada da fase de grupos da Champions League, então temos grupos aí que já estão tudo definido, então alguns jogos que não valem nada, mas alguns outros grupos que valem sim classificação ali, então jogos bastante importantes para a gente estar acompanhando. Antes de mais nada, a Betano é o nosso site parceiro aqui do canal. Se você não tiver conta, vou deixar o link aí na descrição. Pega o link, abre a sua conta, garante seu bônus de boas-vindas aqui de 100% do seu depósito até R$500 e vem começar a seguir os palpites com a gente. E se você está chegando agora também no canal, já se inscreve, deixa um like, ativa o sino de notificações para você ficar sabendo assim que a gente postar os vídeos, beleza? Então bora lá para as análises. Vamos começar aqui com o primeiro jogo, Linz versus Sevilha. Esse daqui é um jogo que vai definir quem vai para a Europa League. A gente tem aqui na classificação o Linz em terceiro lugar com 5 pontos e o Sevilha em quarto lugar com 2 pontos. Se o Sevilha ganhar essa partida, ele se classifica para a Europa League, ele termina em terceiro lugar, ele vai aqui para 5 pontos e aí a gente vai ter o desempate lá no confronto direto entre as equipes. O primeiro jogo entre eles ficou empatado. E o Linz precisa apenas de um empate aqui para garantir a sua classificação para a Europa League. A gente tem um retrospecto das equipes bastante parecidos até agora aqui no campeonato, sendo que o Linz tem uma vitória a mais do que o Sevilha. Então o Linz tem aqui uma vitória, 2 empates, 2 derrotas, e o Sevilha tem apenas 2 empates e 3 derrotas. E lembrando que o jogo que eles fizeram entre si foi lá na casa do Sevilha, ficou de 1-1. Aqui na média de gols das equipes temos duas defesas bastante vazadas, de média igual, sofre 2 gols aqui pelo menos por partida. E o ataque também é parecido, sendo que o Sevilha tem um ataque um pouco melhor, média de 1.2 contra 0.8 do Linz. Esse jogo aqui eu não gostei nada aqui no mercado de handicap. A Betano tá oferecendo aqui pra gente o Linz para vencer a partida, menos 0.5. Pra mim tá justo, é mais ou menos isso daqui mesmo. A precificação ficaria ali no Linz, menos 0.25. Então eu não vou fazer nada aqui agora. Pra mim o melhor cenário para esse jogo aqui é levar pro live e tentar buscar o mercado de gols aqui. O over 1.5 gols da partida com odd de 1.80 para cima. A gente tem aqui duas equipes de defesas bastante vazadas, aonde o over 1.5 gols aconteceu em praticamente todos os jogos. Em todos os jogos do Sevilha aconteceu, e em apenas um jogo aqui do Linz não aconteceu, que foi jogando fora contra o PSV, ficou apenas de 1-0. Então vamos levar pro live e vamos tentar buscar esse over 1.5 gols aqui no odd de 1.80 para cima. Próximo jogo aqui, PSV versus Arsenal. Esse daqui é um jogo que não vale nada, simplesmente nada. O Arsenal já está aqui em primeiro lugar, ele não perde a sua posição de liderança. O PSV está aqui em segundo com 8 pontos. Se ele vencer essa partida, ele vai para 11 e o Arsenal ainda fica 1 ponto na frente, então não vale nada. Se o PSV perder aqui e o Linz ganhar, por exemplo, o Linz vai a 8 pontos, fica empatado aqui, mas o PSV ganha no confronto direto entre as equipes. E as linhas estão aqui no handicap 0-0 aqui, de empate anula aposta. Pra mim é bem isso daqui mesmo, não vou fazer nada, vou simplesmente pular, nem cenário pro live eu vou levar. Próximo jogo aqui, agora a gente já muda de grupo, vamos lá pro grupo do Manchester United versus Bayern de Munique. Esse jogo aqui é bastante importante. Vamos lá, o Bayern de Munique está em primeiro lugar aqui, já classificado, não perde a sua liderança, está com 13 pontos. E o Manchester está aqui em último lugar com 4 pontos, esse grupo aqui está totalmente embolado. O segundo e o terceiro lugar tem 5 pontos e o United tem apenas 1 ponto atrás aqui, ficando com 4 pontos. Então as 3 equipes têm chance de classificar aqui. Vamos lá, o cenário para o Manchester United se classificar. Ele precisa vencer essa partida e torcer para o jogo entre o Copenhague e Galatasaray ficar empatado. O Manchester United tem uma campanha muito ruim aqui nessa Champions League. A equipe só tem uma vitória até o momento, um empate e 3 derrotas. Teve alguns jogos aqui que deixou de ganhar bizarramente. Contra o Galatasaray aqui mesmo, a equipe conseguiu abrir um 2-0 lá no primeiro tempo e tomou um empate. Contra o Copenhagen, a equipe também abriu um 2-0, depois teve um jogador expulso e tomou virada aqui de 4-3. Então a equipe vacilou muito, deixou escapar alguns resultados aí muito importantes. Então é aquilo que a gente já vem vendo e já vem falando aqui várias vezes. O Manchester United está sendo muito inconstante na temporada até agora. E o Bayern de Munique está aqui com 4 vitórias e um empate, já está classificado, líder, né? Não perde a liderança. No último jogo ele vem de empate de 0-0 contra o Copenhagen. Nesse jogo aqui o Bayern de Munique já estava classificado. E a gente tem aqui a média de gols das equipes. A gente vê que o United está fazendo muito gol, mas está tomando bastante gols. Média de 2.4 feito e 2.8 sofrida. E o Bayern de Munique com um bom ataque aqui de 2.2 e uma defesa bem mais sólida de média 1.2 sofridos. A linha justa desse jogo para mim fica no Bayern de Munique para vencer a partida. A Betano está oferecendo aqui pra gente uma linha de handicap 0-0 de empate anula aposta. Então, 2 linhas abaixo do que a gente projetou como justo. A gente tem um agravante de que o Bayern de Munique já está classificado, só vai cumprir tabela mesmo. Tanto que no último jogo aqui, onde ele já estava classificado, ficou no 0-0.
Mas mesmo assim eu vejo valor aqui nesse Bayern de Munique, empate anula aposta, handicap 0-0, na odd de 1,75. O Bayern de Munique tá vindo de uma derrota aí no final de semana lá no campeonato alemão. A equipe perdeu de 5-1 pro Frankfurt, jogando fora de casa. Bizarro esse jogo, tipo assim, inexplicável essa derrota. Então eu não vejo a equipe aqui tirando o pé, querendo não jogar só porque tá cumprindo tabela. Eu vejo bastante valor nesse handicap 0-0 aqui do Bayern de Munique. Vamos pegar aqui com uma unidade. Tá feito aqui a nossa operação. Se você ficar com receio de pegar o Bayern de Munique aqui, por ele já estar classificado, só cumprindo tabela, eu iria aqui para o mercado de gols, eu tentaria buscar um over 2 no live, a gente está com a linha de 1.5 aqui muito baixa já, esse 1.5 vai demorar a bater odd, então eu iria aqui para o mercado de handicap asiático tentar pegar um over 2 aqui no live, mas eu também acho que essa linha vai segurar bastante, vai demorar a chegar, então a melhor opção aqui na minha opinião é já pegar pré-live esse Bayern de Munique handicap 0-0. Próximo jogo aqui, Copenhagen versus Galatasaray. Esse jogo aqui depende de vários fatores para definir quem que vai ficar em segundo lugar aqui. As duas equipes estão aqui com 5 pontos, então quem vencer já se classifica. Em caso de empate aqui, a gente vai para o saldo de gols. Se o Manchester United não vencer o Bayern de Munique. Por que a gente vai para o saldo de gols? Porque no confronto direto entre a Galatasaray e o Copenhagen, a gente já tem um empate. Quais que são os critérios de desempate na Champions League? Primeiro, a quantidade de pontos, depois a gente vai lá para o confronto direto entre as equipes, depois o saldo de gols e depois gols marcados nos confrontos diretos. Então, se ficar empatado aqui, vai ficar com a mesma quantidade de pontos os dois, e no confronto direto a gente vai ter 2 empates. A gente vai aqui para o saldo de gols. O saldo de gols do Copenhagen está ganhando por 1 gol. E lembrando, em caso de empate, se o Manchester United ganhar, é o Manchester United que vai ficar classificado, beleza? Aqui no retrospecto a gente já viu que a gente tem duas equipes de campanhas iguais, né? Mesma quantidade de pontos, cada um venceu uma partida, empatou 2 e perdeu 2. As duas equipes também vieram da pré-Champions, fizeram vários jogos aqui antes para conseguir se classificar para a fase de grupos. E no confronto entre as duas equipes aqui, a gente viu que ficou empatado. Ficou de 2-2 aqui, jogando lá na casa do Galatasaray. Na média de gols das equipes, temos aqui um Galatasaray com um ataque melhor, média de 2 contra 1.6 do Copenhagen. E na defesa, a gente tem um Copenhagen com a defesa mais sólida, média de 1.2 contra 1.5 do Galata. Então esse jogo é muito equilibrado, precificação de handicap 0-0 de empate anula aposta. A Betano está oferecendo aqui pra gente a linha de handicap 0-0 mesmo. Só que tá com odd alta, o que possibilita a gente pegar o Copenhagen mais 0,25. Então vamos aqui pegar com uma unidade nessa odd de 1,78. Próximo jogo, Napoli versus Braga. Aqui a gente tem um Napoli que precisa apenas do empate para se classificar. A equipe está aqui com 7 pontos. Se empatar aqui vai para 8 e o Braga já não consegue encostar. O Braga está em terceiro lugar com 4 pontos. O Braga precisa vencer essa partida. Vai ficar com 7 pontos as duas equipes. E aí o critério de desempate vai ser o saldo de gols, porque no confronto direto entre as equipes a gente vai ter uma vitória para cada uma delas. E no saldo de gols o Napoli tem vantagem de 3 gols. Então, resumo da história, o Braga precisa vencer essa partida por no mínimo 3 gols de diferença, senão o Napoli está classificado. O Napoli vem de uma campanha mediana aqui, com 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. As 2 derrotas foram para o Real Madrid. E o Braga está numa campanha aqui onde conseguiu apenas uma vitória, ganhou do União Berlim jogando fora de casa, tem 1 empate e 3 derrotas. A equipe também vem lá da pré-Champions, fez os jogos aqui antes para conseguir se classificar na fase de grupos. Na média de gols das equipes, temos 2 ataques aqui parecidos que correspondem, média de 1.6, 1.8 aqui marcado por partida. E na defesa a gente tem um Napoli com a defesa mais vazada de 1.8 contra 1.3 do Braga. A linha justa desse jogo aqui é o Napoli para vencer a partida. A Betano tá oferecendo pra gente um Napoli menos 1,25, então tá muito esticado, o que levaria o valor lá pro lado do Braga. Mas eu não gosto, justamente porque o Braga precisa se expor nessa partida. A equipe precisa vencer por 3 gols ou mais, senão de nada vai adiantar. Então precisa ir pro tudo ou nada, vai se abrir, vai se expor, vai pra cima mesmo. E com isso a tendência é que o Napoli tenha muitas chances de conseguir marcar gol. Então por isso eu não gosto de pegar esse handicap positivo aqui pro lado do Braga. Eu vou ficar de fora, não faço nada agora. Isso daqui é um jogo total pro mercado de gols. Só que as linhas estão muito esmagadas aqui também. O over 1.5 tá aqui com odd de 1,19. Então vamos levar pro live, vamos tentar ver se a gente consegue pegar pelo menos o over 2 aqui da partida, lá nos mercados asiáticos. Mas eu também acho que vai segurar bastante essa linha. Provável que a gente não consiga fazer nenhuma operação aqui nesse jogo. Mas vamos levar pro live e ver se aparece oportunidade. E aí lembrando vocês, todas as entradas que a gente faz no ao vivo, a gente informa lá no nosso canal do Telegram. Eu vou deixar o link aí na descrição, pega o
link, entra lá, é 100% gratuito e acompanha a gente para você não perder nenhuma oportunidade. Próximo jogo, União Berlim versus Real Madrid. Aqui é um jogo que não vale nada pro Real Madrid. O Real Madrid é o líder aqui, já classificado, não perde a liderança. E o União Berlim é o último colocado com 2 pontos. A equipe ainda tem chances de se classificar para a Europa League. Basicamente, eles precisam vencer esse jogo contra o Real Madrid e torcer pelo tropeço do Braga. Aqui a gente tem a União Berlim, que não conseguiu vencer nenhuma partida, tem 2 empates e 3 derrotas, e o Real Madrid venceu todas as partidas. Na média de gols aqui das equipes, a gente tem a União Berlim com um ataque muito ruim, média de 0.8 feitos, e uma defesa que sofre 1.4, e o Real Madrid com um ataque muito bom, 2.6 feitos, e uma defesa sólida que sofre 1 gol por partida. Aqui não tem muita conversa, são times aqui de prateleiras totalmente diferentes. O União Berlim é um time muito ruim, tá brigando para não cair lá no campeonato alemão. A Betano tá oferecendo aqui pra gente uma linha de Real Madrid menos 0,75, com odd alta, o que tá possibilitando a gente pegar o Real Madrid para vencer a partida no odd de 1,83. E eu vejo com muito valor esse Real Madrid para vencer a partida nessa odd de 1,83. Mesmo a equipe só estando cumprindo tabela aqui. O União Berlim precisa ir para cima, precisa da vitória, e aí é o mesmo caso lá do Napoli versus Braga. O União Berlim vai se abrir, vai para cima, só a vitória importa, e aí o Real Madrid ali com contra-ataque armado, é matador, não tem como. Vamos pegar aqui lá no mercado principal mesmo para vencer a partida, porque aqui a gente tem a possibilidade de ganhar o pagamento antecipado. Tá com odd até maior aqui, odd de 1,85. Vamos pegar aqui com uma unidade, Real Madrid para vencer a partida. Vamos para o próximo jogo aqui, o último grupo do dia, Inter de Milão versus Real Sociedad. Aqui a gente tem um jogo de 2 equipes que já estão classificadas, apenas vão decidir aqui quem vai ser o líder do grupo. As 2 equipes estão com 11 pontos. Em caso de empate, a Real Sociedad fica com a liderança. A Inter de Milão vem numa campanha muito boa, tem aqui 3 vitórias, 2 empates, e a Real Sociedad também com 3 vitórias, 2 empates. O jogo que teve entre as 2 equipes ficou de 1-1, sendo o jogo lá na casa da Real Sociedad. Média de gols das equipes, temos 2 ataques bons que fazem bastante gols, média de 1.6 para a Inter e 1.4 para a Real Sociedad. E na defesa temos 2 defesas boas também, sendo que a da Inter é um pouco mais vazada, média de 1 sofrido contra 0.4 da Real Sociedad. Então aqui é um jogo bastante equilibrado, linha de handicap 0-0. Se a gente fosse dar um pouquinho de favoritismo aqui, seria para a Inter, por estar jogando em casa, ficaria no máximo menos 0,25. A Betano está oferecendo para a gente a linha de Inter de Milão menos 1. Então a gente tem aqui 3 linhas acima do que a gente projetou como justa, o que leva o valor total aqui para o lado da Real Sociedad. A gente viu aqui que a Real Sociedad tem uma defesa mais sólida do que a da Inter de Milão, e os 2 ataques que correspondem fazem bastante gols. A Real Sociedad ficou 3 jogos aqui sem sofrer gols, e a Inter de Milão ficou 2 jogos sem sofrer gols. Então 2 equipes aqui muito parecidas, não faz o menor sentido mesmo essa linha de menos 1. Vou pegar aqui então o Real Sociedad mais 1 nessa odd de 1,78. Vamos aqui com uma unidade. Tá feita a nossa operação. Se a gente perder por 1 gol de diferença, a gente tem a nossa aposta devolvida, a nossa aposta é anulada. Último jogo do dia, Salzburg versus Benfica. Aqui é um jogo para decidir quem vai se classificar para a Liga Europa. A gente tem o Salzburg em terceiro lugar com 4 pontos e o Benfica em último com 1 ponto. Basicamente, o Benfica precisa ganhar essa partida e tirar uma diferença de 4 aqui no saldo de gols. Então, bastante difícil a classificação do Benfica aqui. O Salzburg tem aqui 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. A vitória que ele tem é justamente sobre o Benfica de 2-0, jogando fora de casa. E o Benfica tem aqui 1 empate e 4 derrotas. Na média de gols das equipes, temos aqui 2 ataques ruins, com menos de 1 gol marcado aqui por partida. E na defesa, a gente tem o Salzburg com a defesa mais sólida, uma média de 1 sofrido, contra o Benfica com a defesa bastante vazada, a média de 2 sofrido por partida. Então aqui é um jogo de linha justa, handicap 0-0 e empate anula aposta. A Betano tá oferecendo aqui pra gente justamente essa linha de handicap 0-0, só que tá com odd alta, 2,12, o que possibilita a gente pegar o Salzburg mais 0,25 na odd de 1,82. Então vamos pegar aqui com uma unidade. Tá feita a operação. Em caso de empate, a gente ganha metade da operação. Bora lá agora com os bilhetes prontos. Separei aqui pra gente 3 bilhetes. Bora lá pro primeiro deles. Uma tripla de over 1.5 gols da partida. Então, no jogo do Linz versus Sevilha, over 1.5 gols da partida. No jogo do Napoli versus Braga, over 1.5 gols da partida. E no jogo do União Berlim versus Real Madrid, over 1.5 gols da partida, para ter pelo menos 2 gols em cada uma dessas partidas. Odd de 1,86, vamos aqui com meia unidade, tá feita a operação. Próximo bilhete, uma dupla de vencedores da partida. Para o Napoli vencer a sua partida e para o Real Madrid vencer a sua partida. Odd de 2,71, vamos aqui com meia unidade, tá feita a operação.
E o último bilhete é uma dupla aqui de dupla chance. Lá no jogo do PSV versus Arsenal, dupla chance do Arsenal, Arsenal ou empate. E no jogo do Manchester United versus Bayern de Munique, dupla chance do Bayern de Munique, Bayern ou empate. Odd de 2,27. Vamos aqui também com meia unidade, tá feita a operação. Encerramos aqui então os jogos dessa terça-feira, apenas os jogos lá da Champions League. Então tem muito jogo aqui que não vale nada, que pode ser uma pegadinha, pode ser uma armadilha. Então bastante atenção na hora de estar operando, bastante atenção na hora do ao vivo. Entra lá no nosso canal do Telegram, acompanha a gente por lá. Qualquer oportunidade de valor que surgir, a gente vai estar informando lá, beleza? Confere aí novamente se você está inscrito no canal. Se não tiver inscrito, já se inscreve, deixa um like, deixa um comentário. Escreve aí se você está gostando dos vídeos, tem alguma sugestão. Dá um feedback aí pra gente continuar melhorando aqui. Então até o próximo vídeo. Valeu!